E aí, moçada, vamos para a nossa segunda parte da revisão, dessa primeira parte da primeira revisão, diga-se de passagem. Agora a gente vai corrigir alguns exercícios que vocês encontram dentro do seu próprio livro-texto. Se não me engano, acho que tem apenas 2 exercícios que não estão listados entre aqueles do final do seu primeiro capítulo. E a gente passa a dar uma ênfase para aqueles que seriam os mais diretamente ligados com tudo aquilo que a gente falou. Tudo bem? O primeiro exercício, que está entre as questões propostas do seu livro, é este aqui. A primeira Revolução Industrial trouxe grandes mudanças para o espaço geográfico e para as relações de trabalho. Identifique 2 dessas mudanças espaciais. Relacione as mudanças ocorridas no mercado de trabalho. Muito bem. 2 dessas mudanças a gente poderia citar com muita rapidez. Primeiro, a transferência de uma enorme quantidade de pessoas do meio rural para as cidades. É o meio rural que deixa de ser o principal produtor de riquezas e o meio urbano que passa a se colocar como sendo o produtor dessa riqueza. Começa a acontecer, a partir de agora, cada vez mais, um crédito, uma situação de crescimento e de pujança da capacidade produtiva industrial em relação ao campo. Começa aí um histórico, então, de subordinação do campo à cidade. Que subordinação é essa? O campo começa cada vez mais a produzir para atender uma necessidade de matérias-primas que são utilizadas, processadas e cada vez mais transformadas pela indústria. Muito bem. Relacione as mudanças ocorridas no mercado de trabalho. Lembra que a gente falou que há agora um crescimento de novas profissões? Profissões que não existiam anteriormente. Operadores de alto forno, por exemplo. Pessoas ligadas cada vez mais com uma tecelagem e também com o reparo de máquinas cada vez mais sofisticadas. Então, há aí uma multiplicação de profissões no novo mercado de trabalho industrial. Correto? A segunda questão proposta, ela relaciona 4 imagens, cada uma relativa a uma revolução industrial, e pede para se descrever as características de cada uma dessas fases de industrialização. Quando eu vi esse exercício a primeira vez, eu falei, mas a resposta está nos quadrinhos colocados embaixo. Veja só, na primeira revolução industrial, o que a gente tem é o uso do carvão mineral e da máquina a vapor. As 2 indústrias com características mais marcantes nesse período são a indústria têxtil e a indústria siderúrgica, que passam a ocupar cada vez mais um mercado que era carente desses produtos no passado. Então essa situação de máquinas a vapor, de crescimento industrial, de situação onde você tem alguns gêneros, como é o caso da indústria têxtil, e de algumas formas de energia, principalmente o carvão mineral, são as tônicas, são as características principais da primeira Revolução Industrial no século XVIII. Já na segunda Revolução Industrial, a gente encontra uma situação um pouco diferente. Na própria figura, acima lá do 1870, você vê que existem uma série de operários colocados dentro de uma linha, que posteriormente ficou conhecida como linha de montagem, ou pura e simplesmente produção em série. O que acontece? A gente passa a ter aí um processo novo de produzir. E não apenas novo no que diz respeito à questão da organização produtiva, mas também novo no que diz respeito ao uso de máquinas, que são máquinas elétricas, máquinas movidas a derivados de petróleo, e isso dá uma enorme maleabilidade para a localização da atividade industrial. Essa é a característica, então, da segunda Revolução Industrial, que a gente pode dizer que foi eletromecânica em essência. A terceira Revolução Industrial ela acontece nos anos 60 do século passado, 1960, 1970, segundo alguns autores. E ela está muito associada com a capacidade que foi colocada à disposição da produção econômica pelo setor eletroeletrônico. A eletrônica deu origem a uma enorme capacidade de informação
essa informação tem sido cada vez mais utilizada na automação industrial e a gente passa a ter então a nossa terceira revolução industrial, conhecida como Revolução Técnico-Científica, associando 4 esteios importantes: a eletrônica, a informática robótica, as telecomunicações e a capacidade de controle em longa distância, que também acaba sendo permitida pela facilidade de transporte que cada vez mais vai acontecer. A quarta revolução, que ainda está em curso, é uma revolução que está vinculada agora à capacidade, principalmente, de as máquinas organizarem a produção a partir de comandos previamente determinados. Isso é chamado de inteligência artificial. Ela está cada vez mais ligada com uma situação onde o trabalho humano se desprende da fábrica e passa cada vez mais a estar ligado com a criação de novas tecnologias, de novas formas de se produzir. Essa é a característica principal da quarta revolução industrial em curso. O exercício 5 da lista de exercícios propostos trata também a respeito da localização industrial. Dê uma olhada. O avanço tecnológico das últimas décadas deu origem a setores muito sofisticados do ponto de vista técnico, tais como a microeletrônica, a biotecnologia, a robótica, etc. Eles integram a chamada fábrica global, determinando uma nova distribuição espacial das indústrias, cujas características atendem, em última análise, à lógica do lucro. Com relação aos fatores determinantes da teoria da localização industrial, responda. Item A. Identifique os fatores que foram fundamentais para a localização industrial na primeira e na terceira revolução industrial. Fácil essa, né? A gente acabou de discutir. Veja só. Primeira revolução industrial. Qual é o elemento mais importante para a produção? A energia. E essa energia era obtida de quê? De carvão mineral. Como naquele tempo você ainda não tinha processos de transporte muito sofisticados, a fábrica estava limitada às imediações das bacias carboníferas. Então, o que acontece, por exemplo, na Inglaterra e na França, é que as fábricas deste período estão praticamente todas elas no interior, nos locais onde havia jazidas carboníferas que pudessem servir aos interesses, à questão produtiva, à necessidade energética dessas fábricas. Esse é o principal elemento. Depois disso começa a acontecer também, uma busca cada vez maior por mão de obra, uma mão de obra cada vez mais especializada, ligada com o operariado, e, por fim, um mercado consumidor, porque sem vendas a indústria não consegue produzir continuamente. No que diz respeito à terceira revolução industrial, a busca agora é por locais que ofereçam algumas vantagens produtivas. Por exemplo, mão de obra barata, impostos reduzidos, facilidade para exportação, localização privilegiada nas rotas internacionais mais movimentadas. Isso tem feito com que uma grande quantidade de indústrias deixem os Estados Unidos e a Europa e até mesmo o Japão e venham buscar cada vez mais estes fatores que são vantajosos no Sudeste Asiático, nos chamados tigres asiáticos. Isso também dá origem a uma situação que está sendo discutida no item B. Veja lá. Explique o significado do termo fábrica global. Hoje, praticamente todas as grandes fábricas que trabalham com produtos mais sofisticados dependem, na verdade, de uma série de peças que nem sempre são produzidas no mesmo país ou na mesma localidade. Esses produtos, através do comércio internacional, chegam às fábricas, são montados num determinado local e, a partir dali, chegam ao mercado. São distribuídos finalmente para o mercado. Isso criou um conceito que é de uma fábrica que, na verdade, depende de matérias-primas e peças que são produzidas em vários locais ao mesmo tempo, e não apenas um só. Esse é o conceito, então, que a gente tem da chamada fábrica global. Esta questão ela não está colocada entre os exercícios de vocês, mas eu achei interessante colocá-la porque existe todo um processo de organização do espaço mundial
que vem sendo reformado a partir das evoluções que acontecem de tempos em tempos nos processos produtivos. Essa questão da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ela trata com uma afirmação, que é a asserção, e um porquê, que é a razão, então, daquela asserção. Nós vamos ter que comparar os dois elementos e, a partir daí, escolher uma alternativa. Então, veja, a afirmação é de que o novo paradigma tecnológico do mundo atual, com as inovações tecnológicas e as descobertas científicas a elas associadas, como o desenvolvimento de novos materiais, a biotecnologia e a microeletrônica, têm contribuído para modificar as sociedades e as sociabilidades em escala global. Tem modificado as sociedades porque tem trazido investimentos novos e mudanças na estrutura produtiva que vigorava até então. Essa talvez seja a principal mudança social. Agora, a sociabilidade diz respeito à maneira como, os trabalhadores se relacionam cada vez mais com as fábricas, com as empresas. Existe aí a necessidade de uma mudança de todo um paradigma produtivo. Existem determinadas profissões manuais da década de 1920, 1930, que hoje já não existem mais no mercado. Então, a sociabilidade, ela cria novas relações de produção. E essas relações de produção também se estendem às relações sociais como um todo. A maneira como as pessoas têm de comprar com cartão de crédito, de consumir cada vez mais produtos industriais, de se divertir utilizando meios eletrônicos, de se comunicar através da internet. Vamos para a razão. Os desenvolvimentos de novas tecnologias da informação e comunicação, como a internet e os telefones celulares, tornaram possível ampliar e consolidar o processo de globalização do mundo contemporâneo, fazendo com que a tecnologia penetrasse em todas as esferas da vida produtiva. De fato, sim. O que acontece é que cada vez mais nós somos um mundo cercado de novos aparatos tecnológicos. Inclusive agora, neste momento, a minha comunicação com vocês é completamente diferente daquela que seria possível, por exemplo, nos anos 70 do século passado, onde essa tecnologia não existia sequer. A resposta, então, é a letra A. A afirmação está correta, a razão está correta e a razão justifica a afirmativa. Muito bem, o próximo exercício também está disponível na sua apostila. Ele trata agora de uma oposição que foi muito discutida por nós em sala de aula, que é a oposição do capitalismo e do socialismo. Enquanto o capitalismo continuava a crescer, porém produzindo uma enorme quantidade de pobreza, de devastação ambiental, de um consumo desenfreado e de toda uma sorte de problemas que foram denunciados já no passado, no século XIX, o socialismo também cresceu. Porém, cresceu sem conseguir resolver muitos dos problemas colocados pelo capitalismo. Aqui a gente tem uma oposição que é uma oposição ideológica. Verifique. O cartaz a seguir foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. A parte de cima desse cartaz está mostrando aí uma criança, aparentemente saudável, brincando, feliz, e embaixo a parte relativa às crianças do capitalismo. Todas elas, meio que doentes, largadas, pobres, sem a felicidade que está sendo mostrada na parte superior. O texto diz: duas infâncias. Na União Soviética, parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura inferior, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. É uma denúncia daquela prática social do capitalismo que acabava relegando milhões de pessoas à pobreza no mundo inteiro. Muito bem. Item A. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Eu acho que não precisa ir muito longe. Uma sociedade feita do privilégio de alguns poucos indivíduos e da pobreza generalizada de muitos. Item B. Cite dois conflitos bélicos no período da Guerra Fria.
Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, vários outros que interessam a gente discutir no segundo momento, quando a gente vai continuar com a nossa revisão.